Parashá Rucat. Porção da Torá. Bamidbar, Números, capítulo 19, 1 ao capítulo 22, 1. Capítulo 19. O Senhor Deus mandou que Moisés e Arão dessem aos israelitas a seguinte ordem: tragam uma novilha vermelha sem defeito e que ainda não tenha trabalhado na lavoura, e entreguem ao sacerdote Eleazar. Ela deverá ser levada para fora do acampamento e será morta ali, na frente dele. Então Eleazar pegará o sangue e com o dedo o borrifará 7 vezes na direção da entrada da tenda sagrada. Em seguida, a novilha será queimada na frente dele. Serão queimados o couro, a carne, o sangue e as tripas. O sacerdote pegará um pedaço de madeira de cedro, um galho de sopo e lã tingido de vermelho e o jogará no fogo em que a novilha estiver sendo queimada. Aí, ele lavará a roupa que estiver vestindo e tomará um banho, e depois poderá entrar no acampamento. Mas ficará impuro até o pôr do sol. Aquele que queimar a novilha também lavará a roupa que estiver vestindo e tomará um banho, mas ficará impuro até o pôr do sol. Um homem que esteja puro ajuntará as cinzas da novilha e as colocará fora do acampamento, no lugar puro. Ali elas serão guardadas pelo povo de Israel para serem usadas na preparação da água que tira a impureza das pessoas. Essa cerimônia serve para tirar pecados. Aquele que ajuntar as cinzas deverá lavar a roupa que estiver vestindo, mas ficará impuro até o pôr do sol. Essa lei será para sempre, tanto para os israelitas como para os estrangeiros que moram com vocês. Quem tocar em algum defunto ficará impuro 7 dias. No terceiro dia e no 7º, essa pessoa deverá se purificar com a água da purificação e ficará pura. Mas, se ela não se purificar no terceiro dia e no 7º, não ficará pura. Toda pessoa que tocar num defunto e não se purificar ficará impura, porque a água da purificação não foi jogada sobre ela. Ela faz com que a tenda de Deus, o Senhor, fique impura. Essa pessoa não pertencerá mais ao povo de Israel. Se alguém morrer numa barraca, quem entrar nela ou estiver nela ficará impuro 7 dias. O pote ou jarro que estiver aberto ou destampado ficará impuro. Se no campo alguém tocar numa pessoa que foi morta ou teve morte natural, ou tocar em qualquer osso de gente ou numa sepultura, ficará impuro 7 dias. Para purificarem essa pessoa que ficou impura, vocês deverão pegar as cinzas da novilha vermelha que foi queimada como oferta para tirar o pecado, deverão colocá-las dentro de um pote e derramar água limpa em cima. No caso de alguém ter tocado num defunto, um homem que esteja puro pegará um galho de sopo, molhará naquela água e com ela borrifará a barraca e todas as coisas e pessoas que estiverem ali dentro. Se alguém tiver tocado em osso de gente ou numa sepultura,
deverá ser borrifado com a água da purificação por uma pessoa que esteja pura. No terceiro dia e no sétimo, quem estiver puro borrifará água sobre a pessoa impura. No sétimo dia, a pessoa ficará pura. Ela deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomará um banho. E ao pôr do sol ficará pura. No entanto, quem estiver impuro e não se purificar, ficará impuro, porque a água da purificação não foi borrifada nele. Essa pessoa fez com que a tenda do Senhor ficasse impura, e por isso essa pessoa será expulsa do meio do povo de Israel. Vocês deverão obedecer a essa lei para sempre. A pessoa que borrifar a água da purificação deverá lavar a roupa que estiver vestindo. E quem tocar na água ficará impuro até o pôr do sol. Tudo que uma pessoa impura tocar ficará impuro. E quem tocar nessa pessoa também ficará impuro até o pôr do sol. Capítulo 20. No primeiro mês, todo o povo de Israel foi para o deserto de Zim e acampou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Naquele lugar não havia água. Por isso o povo se reuniu e começou a reclamar contra Moisés e Arão. Teria sido melhor se tivéssemos morrido na frente de Deus, o Senhor. Com os nossos companheiros, os outros israelitas. Por que você trouxe o povo do Senhor para esse deserto? Será que foi para morrermos junto com os nossos animais? Por que você nos trouxe do Egito para esse lugar terrível? Onde não há cereais, nem figueiras. Nem parreiras, nem romães. E além de tudo, não há água para beber. Então Moisés e Arão saíram dali, onde o povo estava, e foram para a porta da tenda sagrada. Eles se ajoelharam, encostaram o rosto no chão. E a glória do Senhor apareceu. E o Senhor disse a Moisés: pegue o bastão que está em frente da Arca da Aliança, e depois você e Arão reúnam o povo. E na frente de todos eles, deem ordem à rocha, e dela sairá a água. Assim vocês tirarão água da rocha e darão de beber ao povo e também aos animais. Então, como Deus havia ordenado, Moisés pegou o bastão que estava diante de Deus, o Senhor. Moisés e Arão reuniram o povo em frente da rocha, e Moisés disse: agora escute, gente rebelde. Será que vamos ter de fazer sair água desta rocha para vocês? Moisés levantou a mão, bateu na rocha 2 vezes com o bastão. E saiu muita água. E o povo e os animais beberam.
Porém o Senhor disse a Moisés e a Arão: vocês não tiveram fé suficiente para fazer com que o povo de Israel reconhecesse o meu santo poder. E por isso vocês não vão levá-los para a terra que prometi dar a eles. Isso aconteceu em Meribá, onde o povo de Israel reclamou contra Deus, o Senhor, e onde Deus lhes deu uma prova do seu santo poder. Da cidade de Cádiz, Moisés enviou alguns mensageiros que foram dizer ao rei de Edom o seguinte: esta mensagem é dos seus parentes, as tribos de Israel. O Senhor conhece todas as dificuldades que temos tido e sabe como os nossos antepassados foram para o Egito, onde vivemos muitos anos. Os egípcios maltrataram os nossos antepassados e a nós, e por isso pedimos a Deus, o Senhor, que nos socorresse. Ele ouviu o nosso pedido e mandou um anjo que nos tirou do Egito. Agora estamos na cidade de Cádiz, na fronteira do seu país. Por favor, deixe-nos passar pela sua terra. Nós e o nosso gado não sairemos da estrada, nem entraremos nos campos ou nas plantações de uvas de vocês. E não beberemos água dos poços. Enquanto estivermos no seu país, ficaremos na estrada principal. Porém o rei de Edom respondeu: não, nós não vamos deixar que vocês passem pelo nosso país. Se tentarem fazer isso, marcharemos contra vocês e os atacaremos. Então o povo de Israel disse: ficaremos na estrada principal. E se nós ou os nossos animais beberem água de vocês, pagaremos o preço dela. Somente queremos passar a pé. O rei de Edom respondeu: não, vocês não passarão. Aí os edomitas vieram com um exército poderoso para atacar o povo de Israel. Assim os edomitas não deixaram que os israelitas passassem pelo seu país, e por isso os israelitas foram por outro caminho. Todo o povo de Israel saiu da cidade de Cádiz e chegou até o Monte Or, na fronteira de Edom. Ali o Senhor Deus disse a Moisés e a Arão: Arão não entrará na terra que eu prometi dar aos israelitas. Ele vai morrer porque no caso da água de Meribá, vocês se revoltaram contra as minhas ordens. Traga Arão e Eleazar, o filho dele, e mande que subam ao Monte Or. Depois tire as roupas de Arão e vista em Eleazar. Arão vai morrer ali. Moisés fez como o Senhor havia mandado. Eles subiram o Monte Or diante de todo o povo. Moisés tirou as roupas de sacerdote que Arão vestia e pôs em Eleazar. E Arão morreu bem no alto do monte. Depois Moisés e Eleazar desceram dali. Quando o povo soube que Arão havia morrido,
todos ficaram de luto 30 dias. Capítulo 21. O rei cananeu de Arade, que morava na região sul de Canaã, soube que o povo de Israel vinha pelo caminho de Atarim. Ele atacou os israelitas e levou alguns deles como prisioneiros. Então o povo de Israel prometeu a Deus, o Senhor, o seguinte: Se fizeres com que derrotemos este povo, nós destruiremos completamente suas cidades. O Senhor ouviu o pedido do povo de Israel e os ajudou a derrotar os cananeus. Assim, os israelitas os destruíram e também destruíram as suas cidades. E deram àquele lugar o nome de Orma. Então, os israelitas saíram do Monte Or pelo caminho que vai até o Golfo de Acaba, para dar a volta em redor da região de Edom. Mas no caminho o povo perdeu a paciência e começou a falar contra Deus e contra Moisés. Porque Deus e Moisés nos tiraram do Egito. Será que foi para morrermos no deserto, onde não há nem pão nem água? Já estamos cansados dessa comida horrível. Aí o Senhor Deus mandou cobras venenosas que se espalharam no meio do povo. E elas morderam e mataram muitos israelitas. Então o povo foi falar com Moisés. Nós pecamos, pois falamos contra Deus, o Senhor, e contra você, Moisés. Peça a Deus que tire essas cobras que estão no meio da gente. Moisés orou ao Senhor em favor do povo e ele disse: faça uma cobra de metal e pregue num poste. Quem for mordido deverá olhar para ela e assim ficará curado. Então Moisés fez uma cobra de bronze e pregou num poste. Quando alguém era mordido por uma cobra, olhava para a cobra de bronze e ficava curado. Aí os israelitas partiram e acamparam em Obote. Depois saíram de Obote e acamparam nas ruínas de Abarim, no deserto, a leste do território de Moabe. E partiram dali e acamparam no vale de Zered. Dali, eles saíram e acamparam na margem norte do rio Arnon, no deserto que vai até o território dos amorreus. O rio Arnon é a divisa do território de Moabe com o dos amorreus. É por isso que o livro das batalhas do Senhor Deus diz assim: a cidade de Vaeb, na região de Sufa, e os vales, o rio Arnon e a descida dos vales que vão até a cidade de Ar, na direção da fronteira com Moabe.
Dali, eles foram para o lugar chamado Beer, onde o Senhor disse a Moisés: reúna o povo, e eu darei água a todos. Então o povo de Israel cantou esta canção: ó poço, faça brotar a sua água, e nós a saudaremos com uma canção. Este poço foi cavado pelos líderes, foi aberto pelos chefes do povo, com os seus bastões de comando e com os seus bordões. Do deserto eles foram para Matana. De Matana foram para Naaliel, de Naaliel para Bamote, e de Bamote para o vale que fica no território de Moabe, abaixo do pico do monte Pisga, de onde se avista o deserto. Então o povo de Israel mandou mensageiros para dizerem a Seom, o rei dos amorreus, o seguinte: deixe-nos passar pelo seu país. Não passaremos pelos campos, nem pelas plantações de uvas. Não beberemos água dos poços. Caminharemos somente pela estrada principal, até sairmos do seu país. Porém, Seom não deixou que o povo de Israel passasse pelo seu país. Pelo contrário, ele reuniu toda a sua gente e saiu para enfrentar o povo de Israel no deserto. Seom foi até Jaza e combateu contra os israelitas. Mas na batalha, eles mataram à espada muitos amorreus e tomaram a terra deles, desde o rio Arnon até o rio Jaboque, na fronteira com o país de Amon, na qual havia muralhas. Assim os israelitas tomaram todas essas cidades dos amorreus e ficaram morando nelas, isto é, em Esbom e nos povoados que ficavam ao seu redor. Esbom era a cidade onde morava Seom, o rei dos amorreus. Ele tinha lutado contra o antigo rei moabita que havia tomado toda a sua terra até o rio Arnon. É por isso que os poetas dizem assim: venham a Esbom, a cidade do rei Seom. Ela será construída de novo. A cidade de Seom será bem construída, pois saiu fogo de Esbom, saiu uma chama da cidade do rei Seom. O exército foi o fogo que destruiu a cidade de Ar, em Moabe, e devorou os montes do alto Arnon. Ai de vocês, moradores de Moabe, adoradores do deus Quemos, vocês estão perdidos. O seu Deus deixou que os seus soldados fugissem e que as suas filhas fossem entregues para serem escravas de Seom, o rei dos amorreus. Mas agora acabou o poder de Esbom. De Esbom até Dibom, tudo está destruído. Nofá está em ruínas, e o fogo chegou até Medeba. Assim os israelitas ficaram morando na terra dos amorreus. Depois Moisés mandou gente para espionar a cidade de Jazer. Em seguida conquistaram os povoados que ficavam ao redor de Jazer e expulsaram todos os amorreus que moravam ali. Então os israelitas voltaram e subiram pelo caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, saiu para atacá-los em Edrei.
o Senhor Deus disse a Moisés: Não tenha medo dele, pois vou entregar nas suas mãos o rei, o seu povo e a sua terra. E você deverá fazer com ele o mesmo que fez com Sião, o rei dos amorreus, que morava em Hesbom. Assim os israelitas mataram Og, os seus filhos e todo o seu povo. Não escapou ninguém. E tomaram a terra deles. Os israelitas partiram e acamparam nas planícies de Moabe, a leste do rio Jordão e na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio.